Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o doutor Gal, agradeço o fato de ter aceitado o nosso convite. Doutor, eu vou fazer algumas juntas, aí eu acho que fica mais... O senhor, na sua explanação, fez referência a um conjunto de regras visando controlar ou cuidar da qualidade de eventos cívicos. Eu anotei aqui, eventos cívicos, se eu não me engano. E eu queria que o senhor, se possível, detalhasse melhor o que é que seria isso. Né? Da mesma forma, o senhor falou que existe uma normativa ou um conjunto de regras tratando de automação maliciosa. E o senhor rapidamente falou que existe automação positiva. Eu gostaria de entender que tipo de automação é positiva. Eu faço essa pergunta porque tenho acompanhado os trabalhos na CPI em Brasília e eu percebi que algumas testemunhas falam de perfis falsos do bem e perfis falsos do mal, né? Então, que o perfil de Twitter falso, ele não seria uma coisa errada, uma coisa ruim em si. Então, eu queria entender o que é, na visão do Twitter, uma automação positiva, né? Então, essa questão dos detalhes dos eventos cívicos, se eu não me engano, foi isso. O que seria uma automação positiva para o Twitter? Aí, se o senhor puder responder, aí eu continuo na sequência. Obrigado pela pergunta, deputada. Nós temos uma política, era uma política sobre integridade de eleições, para impedir, ela é muito focada nos dias de votação, mas para impedir, por exemplo, que pessoas tweetem coisas como, para votar no candidato tal, mande um SMS para o número tal. A gente sabe que no Brasil a gente não tem votação por SMS, por exemplo. Ou para impedir que pessoas se passem por funcionários de autoridades de órgãos e instituições eleitorais, enfim, qualquer afiliação enganosa também está coberta por essa política. Era uma política de integridade de eleições que a gente expandiu para chamar ela para uma política de integridade cívica, para que não apenas eleições, mas outros eventos cívicos, como referendos e como o censo, por exemplo, também tivessem cobertas por essa política. Sobre a questão das automações, há uma série de automações. A senhora que vem do campo jurídico, por exemplo, tem um portal de notícias, o Jota, que tem um robô no Twitter, que é o @RuiBarbote. Ele é um bot no Twitter que está conectado com o sistema de acompanhamento processual do Supremo Tribunal Federal, e ele twitta, eles mapearam 200 ou 300 processos de grande interesse, e o bot twitta toda vez que aquele processo está parado em algum escaninho do Supremo. Tem outros robôs, tem um que chama, por exemplo, Elas no Congresso, que monitora pautas relacionadas às mulheres nas duas casas legislativas, a tramitação de duas casas nas casas legislativas. Enfim, tem uma série de robôs, de automações que tem esse caráter mais cívico, e nesse caso a gente entende que elas são positivas. Tem outros, o próprio TSE tem um robô para prestação de serviços no Twitter. Você pode consultar seu título de eleitor, o seu local de votação por meio desse robô no Twitter. Isso a gente entende que tem um caráter bastante positivo na experiência das pessoas, e essas automações, sim, a gente está trabalhando para preservar. Não é só uma posição do Twitter, a sociedade civil também tem feito essa distinção, justamente chamando a atenção de que nem toda automação ela é negativa. Sim. Aí o senhor mencionou que também foi feito um conjunto de regras, né, referentes ao Covid. E, nesse ponto, eu queria trazer situações concretas, como, por exemplo, o vídeo, né, da médica Estela, né, uma médica, se eu não me engano, angolana, que dá aula numa universidade do Texas. Ela gravou um vídeo falando de casos concretos que ela, como médica, atendeu e que ela ministrou. No caso, ela estava falando da cloroquina, mas existem outras situações, por exemplo, falando de azitromicina. Eu vou juntar isso tudo num tratamento precoce da Covid, né? E me chamou muita atenção que o Twitter
e até onde eu sei, sem nenhuma provocação judicial, excluiu esse vídeo, né, quando postado pelo filho do presidente Trump, depois pela cantora Madonna. Houve alguns casos aqui no Brasil também de médicos que teriam feito pronunciamentos na mesma linha, que tiveram seus vídeos retirados. Não sei se o Twitter noticiou dessa forma, mas a imprensa noticiou como sendo fake news. E, num primeiro momento, eu interpretei que aquelas pessoas não fossem de verdade médicas, né? Que alguém tivesse se passado por um médico. Depois eu percebi que não, eram médicos expondo a sua percepção, né, sobre essa questão, alguns contando sua experiência concreta. E, assim, eu que estou acompanhando a ponta, tenho participado de vários debates, inclusive no Brasil existe um grupo grande de médicos pela vida, que são médicos que estão enfrentando todo tipo de obstáculo para sustentar que o mais correto é tratar no início, independentemente de ser com cloroquina ou não, tá? Mas tratar no início. E aí eu pergunto para o senhor, não é uma forma de censura, não é abraçar uma visão, né, da ciência, porque a gente sabe que essa coisa de que a ciência é uma uniformidade, isso não existe. Quem conhece ciência, quem faz ciência, sabe, né, que existem linhas de desenvolvimento de ideias, de teses. Não seria precipitado uma verdadeira censura mesmo, o Twitter retirar um vídeo de médicos, né, tratando da sua percepção como profissionais daquela área? Eu queria ouvir o senhor e entender por que a empresa decidiu abraçar uma linha de pensamento, sendo que no mundo existem muitos médicos que advogam um caminho diferente. Obrigado pela pergunta, deputada. Para que a gente possa... O Twitter é uma plataforma de liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, para que a gente possa ter um espaço seguro e saudável, a gente tem algumas limitações de conteúdo que as pessoas não podem twittar na plataforma, e a gente precisa ter a capacidade de remover esses conteúdos. É claro que ninguém quer ver no Twitter, por exemplo, conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças, ninguém quer ver no Twitter conteúdos relacionados ao terrorismo, ninguém quer ver ameaças violentas dentro do Twitter. A gente precisa ter a habilidade, a capacidade de fazer a remoção. E para orientar esse nosso trabalho e para que as pessoas saibam que conteúdos estão permitidos ou não, é a razão pela qual a gente tem regras. E uma alteração que a gente fez, na verdade, uma atualização que a gente fez, o debate sobre moderação de conteúdo, ele está muito relacionado, eu não conheço o caso específico, tá? Mas o debate sobre moderação de conteúdo, ele está muito focado em manter o conteúdo no ar ou retirar. Uma coisa que a gente fez recentemente foi anunciar, para dar mais granularidade a esse tipo de... alguns conteúdos que eventualmente não violam as nossas regras, mas foi anunciar a possibilidade de fazer uma rotulagem, colocar uma etiqueta num tweet, para casos em que, eventualmente, aquela informação não foi verificada ou é uma informação disputada, para que a pessoa possa clicar naquele rótulo e obter ainda mais informações sobre aquele conteúdo. De novo, eu não conheço o caso específico, mas a gente está trabalhando, inclusive, para sair dessa dicotomia entre mantém no ar ou retira. Esse é um meio do caminho também, ajudar as pessoas a encontrarem mais contexto e mais informações sobre um determinado conteúdo que esteja circulando dentro do Twitter, e isso vale, inclusive, para a política de Covid. Doutor, o senhor trouxe aí a questão da exploração sexual de crianças, né, que é uma área a qual eu sempre me dediquei a combater esse tipo de abuso. E eu, como advogada, não estou exercendo agora, mas como advogada, digo com tranquilidade, nem sempre é fácil tirar esses conteúdos da internet, né? E aí falo genericamente, seja Twitter, Facebook, YouTube principalmente. Tem muitos casos de vingança, por exemplo, sexual, né? A pessoa, o parceiro, a parceira, filma o casal, aí o relacionamento acaba, joga aquele material, e muitas vezes são debates jurídicos, né, intensos para conseguir retirar um material.
mesmo quando é algo assim gritante. E de um tempo para cá, eu tenho percebido uma banalização de retirada de material, inclusive sem ordem judicial, né? E coincidentemente, essa mudança de política, esse maior rigor, ele ocorre quando a direita começa a chegar no poder. Eu sinto isso nos Estados Unidos, no Brasil, na Hungria, ou seja, nós começamos a ter políticos de direita, né, ou podemos falar de extrema direita, vamos dizer assim, chegando ao poder. E aí, as plataformas que sempre foram resistentes, né, em tirar conteúdos gritantes, né, agressivos, assim, gritantemente agressivos, mesmo com ordem judicial, essas plataformas começam a, por iniciativa própria, com um discurso, né, de ética, de moralização, a retirar esses conteúdos. Não haveria aí, né, um viés ideológico, né? Eu faço essa pergunta com muita tranquilidade, porque eu sou muito atacada tanto pela esquerda como por essa extrema-direita. Então, eu percebia que na época que os ataques vinham mais da esquerda, ninguém tirava perfil do ar, ninguém cerceava nada, ninguém falava em ataques organizados, e eram organizados. E quando começaram os ataques da direita, dos quais eu também sou vítima, rapidamente as plataformas se organizaram para retirar. Então, não existiria aí uma questão ideológica, doutor? Obrigado pela pergunta, deputada. Eu queria começar por reagir ao começo da sua fala e dizer que o Twitter tem uma política de absoluta zero tolerância em relação a conteúdos de exploração sexual infantil. A gente detecta isso proativamente, tem inclusive tecnologias para detectar isso proativamente e reportar para as autoridades. Eu estou aqui no Twitter há 4 anos, não soube de um caso sequer em que tenha sido difícil ou que, enfim, isso tenha sido encontrado. Em relação à segunda parte de sua fala, nós não temos nenhuma política ou nenhum critério sobre o qual a gente eventualmente venha a atestar a filiação político-partidária, ideológica de quem quer que seja. Aliás, nem seria possível fazê-lo. Nós temos milhões de usuários no mundo. O que determina o conteúdo que vai ficar na plataforma, o conteúdo que eventualmente será sancionado, são as regras do Twitter. E nós não temos nenhuma política por meio da qual a gente ateste se essas contas pertencem a A ou B. E mais do que isso, nós temos trabalhado internamente para garantir que seja no desenvolvimento de política, seja no desenvolvimento de ferramentas, algoritmos, assim por diante, que nenhum viés pessoal esteja contaminando o nosso processo decisório, qualquer que seja ele. Doutor, nesses 4 anos de experiência, né, no Twitter que o senhor tem, com certeza trabalhava na área de alguma maneira anteriormente, o senhor já havia visto ordem judicial para retirar do ar um perfil de uma pessoa existente? Porque, assim, eu não estou falando de perfis falsos ou de perfis com pseudônimos, né, criados por pessoas reais ou perfis de robôs. Estou falando de perfis de pessoas existentes que se apresentam como donas daqueles perfis. O senhor já tinha visto ordem judicial para excluir o perfil e não apenas um conteúdo considerado inadequado, ofensivo, violento, impróprio? Deputada, eu não trabalho no departamento jurídico e não tenho esse registro. Então, infelizmente, não posso responder a essa questão específica. Mas essa ordem recente do Supremo Tribunal Federal, de retirada de perfis de pessoas reais, existentes, para o senhor, né, soou como algo corriqueiro ou foi algo que pareceu diferente da sua experiência anterior? Deputada, nós já nos manifestamos publicamente a esse respeito, nós cumprimos a ordem judicial, mas anunciamos que iríamos recorrer porque entendíamos que a medida era desproporcional. Isso ainda vai ser objeto de apreciação pelo Supremo. Eu peço desculpa não poder falar muito mais do que isso,
porque isso ainda vai ser objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal, mas nós já nos manifestamos publicamente nesse sentido. E, doutor, 15 minutos para concluir. Sim, no próprio Supremo Tribunal Federal está em curso uma ação direta de constitucionalidade, se eu não estou equivocada, a ação número 51, em que se debatem aqueles acordos multilaterais, né, de disponibilização de material, por exemplo, quando está numa plataforma, no exterior, e nesses acordos, né, existe todo um debate sobre a legitimidade de uma autoridade, por exemplo, judicial brasileira ou americana, dar uma ordem para uma empresa, né, para entregar material que está no exterior, sob pena, por exemplo, de prisão ou de responsabilização por desobediência. O senhor, na sua função, acompanha esse debate, sabe falar alguma coisa sobre esse debate, sabe dizer se nos outros países, né, as regras que vigoram, elas permitem retirada de perfis de pessoas reais? Obrigado pela pergunta, deputada. Essa, de fato, é uma pergunta bastante interessante. A internet ela tem um caráter, ela foi pensada para ter um caráter global e aberto, e a gente ainda está num mundo que é nacional, não é? O mundo do Estado-nação. E aí questões modernas como essa se colocam. Recentemente chegou ao Parlamento Brasileiro a questão da Convenção de Budapeste, por exemplo, que vai, inclusive, facilitar nesse debate. É importante que o parlamento olhe para a Convenção de Budapeste também, porque, enfim, a gente, aprovado isso, a gente teria melhores possibilidades nessa seara. Muito obrigada, doutor.